Ok, pessoal, dando continuidade à nossa aula. Na aula anterior, nós criamos a geometria e inserimos alguns itens como torneiras e fogão, pontos elétricos, né? O conteúdo das nossas aulas anteriores. Eu costumo, nos meus projetos, criar primeiro a bancada e depois inserir os módulos. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que acontece é que esses ambientes eles já existem e você foi na casa do cliente, tirou as medidas e você reproduz aquilo que existe lá. Então eu costumo criar todo o ambiente, inclusive colocar o granito, para só posteriormente inserir os módulos. Isso também facilita para mim, certo? Uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês, que é importante demais, é sempre você estar salvando o seu arquivo. Inicialmente, quando você cria já as paredes, então você vem aqui em salvar, certo? Aqui, salvar, e automaticamente ele é salvo na sua pasta. Lembrando que você vai precisar criar um nome para esse arquivo, né? No caso, isso aqui está salvo como cozinha, certo? Então você vai pegar o seu arquivo e vai salvar. Então é importante demais que você, ao criar um ambiente, você vem aqui em salvar, certo? E você vai dar um nome a esse arquivo. Se for uma cozinha, cozinha, um quarto, e você salva ele aonde você desejar, ok? Onde você criou uma pasta para salvar, ou se você não criou, automaticamente ao instalar o Promob ele cria. Então só vem aqui em salvar e ele já vai dar o destino. Você vai apenas nomear o seu arquivo, e na medida em que você for criando o ambiente, adicionando mais coisas ao ambiente, é sempre bom você vir aqui, ó, e clicar em salvar. Ele vai estar salvando aquele passo que você deu dentro do projeto. Isso é importante porque às vezes acontece algum problema e você finda perdendo aquilo que você já fez, certo? Então vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar também uma coifa para a gente já saber mais ou menos como vai distribuir os módulos. Essa é a minha maneira de trabalhar com o Promob. Então eu venho em decore, aqui em cozinha, e nós vamos ter coifa de parede e coifa ilha. O que eu preciso é coifa de parede porque ela vai ser colocada na parede. Vou escolher essa aqui, eu só pego, arrasto para cá, né? E solto. Lembrando que eu arrasto, depois que ela é projetada ali, aparece aquelas linhas verdes, é que eu solto o módulo que eu desejo inserir. Ok? Costumo fazer assim porque eu já vou pensando como eu vou distribuir o mobiliário, certo? Vamos iniciar pela parte inferior. Ok? Vamos lá. Então eu venho aqui, vou para a aba de cozinha, certo? Eu vou escolher primeiramente o balcão de eletros, que é onde tem o balcão aqui do meu fogão, certo? Ele tem 60 aqui, eu vou mudar ele para 70. Eu vou arrasto ele para cá, ok? Arrastei, soltei, ele ficou passando. Eu posso descer um pouquinho, ó, e ele já vai se adaptar aqui, certo? Ok, então ele foi inserido aqui. Veja que eu tenho uma medida aqui, ó, 82. Aí eu quero colocar um armário aqui, ver que ele já projetou, já colocou, aparecer aqui umas linhas que eu posso adicionar um armário para esse lado aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um gaveteiro, certo? Agora eu vou escolher esse aqui, com duas gavetas, gavetões. Veja que ele já está projetando lá. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ele está projetando lá, ó. Quando eu clico aqui, ele já projeta. Qual é a medida que eu tenho aqui? Eu tenho 80. Lá eu tenho 82.
Se eu aumentar isso aqui para 90, olha como é legal isso aqui, ó. Aumentei para 90. Ele, quando eu mandar ele ser inserido ali, porque eu posso inserir de duas formas. A primeira é aquela que eu arrasto, como eu fiz aqui com esse armário, e o outro é, ó, quando ele é projetado ali, se eu der 2 cliques aqui, ele automaticamente será inserido lá. Como eu coloquei uma medida maior do que tem lá, ele já vai ajustar automaticamente. Eu mandei ele colocar um de 90, mas ele está dizendo que só temos 82 centímetros lá. Se eu desejo inserir com essa largura, eu vou dizer que sim, ele já preencheu todo o espaço que eu tenho ali. Ok? Veja como foi simples, né? Então você pega essa dica aí. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gaveteiro. Vou colocar um gaveteiro aqui, certo? Ao lado aqui do meu fogão. Olha, eu cliquei no armário do fogão, já projetou. Eu venho aqui, ó. O que eu faço? Dou 2 cliques. Ele já será inserido automaticamente aqui nesse espaço. Beleza? Agora eu vou adicionar um armário de canto. Eu vou adicionar um armário de canto, que é a melhor maneira de aproveitar esse canto aqui, é com esse armário de um canto reto. Então eu venho aqui em canto, ó. Aí nós temos eles com a porta para a direita, mas eu quero com a porta para a esquerda. Então, olha, eu cliquei aqui já, projetou lá. O que eu vou fazer? 2 cliques e ele já foi inserido no ambiente. Ficou legal. Ah, professor, mas ficou aqui faltando aqui um espaço. Então eu posso aumentar um pouco mais esse armário. Lembrando, pessoal, que não é bom que você encoste quando você está projetando para execução. Que você encoste, deixe exatamente na medida exata, principalmente esses armários de canto. Então ele tem aqui 95, vou deixar ele com 1,02 m, certo? Com 1,02 m é bom você deixar um espaçozinho nesses armários que não vai ter dificuldade na hora da montagem. Então, ó, então já inseri aqui um armário de canto aqui, canto reto. Vamos lá. Então nós temos aqui a nossa bancada, né? A nossa cuba, e aqui eu vou colocar um armário que tem uma porta basculante que vai ficar exatamente abaixo da nossa cuba, né? Eu não posso trabalhar, não devo trabalhar aqui gaveteiro, mas eu posso trabalhar esse armário para pia, ó. Ele é uma gaveta, olha só, uma gaveta e uma porta basculante. Ela é excelente para essa área aqui, ó. Então eu vou colocá-lo aqui. Ok? Descer um pouquinho. Beleza. Observe que por causa do rebaixo aqui, ele desceu um pouquinho mais do que os outros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em posição absoluta. Deixa eu afastar aqui a minha imagem, ó, aqui. Posição absoluta, e vou deixar ele a 15 centímetros, 150 milímetros do piso, ó. Ele já ficou na mesma altura dos demais, certo? Deixa eu ver se os outros estão com essa altura. Cliquei nele lá. Isso mesmo, está na mesma altura dos demais. Vamos lá. Aqui eu vou colocar um porta-pano, né? Aquele armário que você coloca paninho para secar. Também aqui em balcões eu tenho um toalheiro. Ó, se eu clicar aqui, ele vai projetar ele aqui. Então, ó, cliquei no armário do lado, ele já projetou. Eu vou dar 2 cliques, ok? Beleza, ele vai ser um pouquinho maior. Deixa eu encostar ele mais para cá. Eu vou afastar isso aqui mais para lá, certo? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco esse armário. Vou deixar ele com 90. Tanto posso mudar aqui como eu posso digitar, certo, pessoal? Como ainda eu posso, se eu quiser, eu posso só aqui, ó,
colocar um sinal de mais aqui. Aqui o sinal de mais. Ó, mais 5 centímetros. Você tá vendo aqui, ó. Eu coloquei 90 mais 5 centímetros e automaticamente ele vai. Vamos deixar ele com 95, né? Vamos deixar ele com 95. E aqui eu vou colocar mais um gaveteiro aqui do lado. Posso também colocar um armário de porta. Aí fica do gosto seu. Como eu já tenho um gaveteiro aqui com 4 gavetas pequenas, eu vou colocar um com 2 gavetas e uma com essa aqui, ó. Um gavetão, ó. Vou colocar ele ali com 45. Ó, eu já aumentei, dá para visualizar onde ele vai ficar, ó. Certo? Se tá cumprindo a medida que eu quero. Vai ser um pouquinho maior. Mas se eu colocar 50, ele vai passar. Então eu vou deixar ele com 45. Certo? Dou 2 cliques. Ele vai ser adicionado lá. E se eu quiser, eu achar que essa sobra aqui está grande, né? É sempre bom você deixar uma folga aqui. Mas digamos que eu queira diminuir essa folga. Eu vou deixar ele com 46 de largura. Pronto, tá bom. Fica uma folguinha ali para evitar os armários não ficarem muito grandes. Certo? Ok. O que eu vou fazer agora? Acontece o seguinte, se você deve lembrar que nós fizemos essa bancada aqui com 60 de profundidade. E esses armários, ele vem com a medida padrão de 55, então todos eles foram colocados com 55 de profundidade. Mas eu não quero que ele fique com 55, não vai ficar uma diferença muito grande, 5 centímetros é muito. Para ficar, ó, entendeu? Lembrando que ainda temos também o puxador vai diminuir, vai ficar exatamente 5 centímetros. Mas eu quero deixar com 57, deixando 3 centímetros apenas e não 5. Então eu vou alterar a profundidade de todos esses armários, certo? Então eu vou selecionar ele, eu posso fazer selecionando um por um. Então eu selecionei aquele primeiro gavetão aqui, ó. Venho aqui e vou digitar a profundidade dele para quanto que eu falei? 57, né? Pronto, ele mudou a profundidade para 57. Mas eu não preciso fazer isso de um por um, eu posso selecionar todos, vou selecionando, ó. Selecionei esse, mantenho o Ctrl pressionado e vou selecionando também os demais, ó. Selecionando esse e esse aqui, ok? Agora eu posso soltar o Ctrl e vir aqui e colocar 57. Ó, todos eles vão estar sendo modificados automaticamente, ok? Então nós temos aqui a parte da nossa cuba, né, já com o nosso gavetão, ok? Nós temos esse toalheiro aqui, nós temos o armário de canto reto, gavetas, o balcão aqui do nosso forno e mais um gaveteiro. Como é que eu faço para visualizar esses armários, né, a parte interna deles? Então nós vamos vir aqui, eu vou selecionar esse do canto. Então eu venho aqui nas nossas ferramentas, nas nossas propriedades, nós temos a opção aqui abertura. Como ele está selecionado, só ele irá abrir, ó. Então eu posso mostrar para o meu cliente como é que eu projetei o armário para ele, ó, e mostrar como é que está ficando ele na parte interior, ok? Com o gaveteiro, a mesma forma, ó, selecionei ele, já mudou aqui para o gaveteiro, eu estou abrindo todas as gavetas ao mesmo tempo. Eu ainda posso abrir assim, ó, abrir em cascata. E o cliente vai visualizar isso, né? E é muito bom. Nesse caso aqui do que nós temos uma gaveta e uma basculante,
Então nós temos aqui as opções, a gaveta basculante. Eu quero abrir a gaveta. Ó, abrir a gaveta. Então mudo aqui para basculante. Eu mostro a abertura dessa outra parte, né? Essa é a melhor maneira de utilizar a parte da cuba, porque aqui o cliente continua usando, pode fazer um bom uso dessa parte aqui desse armário, ok? Muito bom. Pronto, pessoal, essa aula termina por aqui. Na sequência nós iremos fazer a parte superior da cozinha e também colocar puxadores, colocar a textura, né, o padrão que nós queremos utilizar nesses móveis. Lembra de estar sempre salvando, né? Salvar, porque tudo isso que foi feito nós não corremos o risco de perder. E você pode fechar o seu ProMob e abrir num outro momento, certo? Então até a nossa próxima aula.